brevemente aqui, passar para vocês, né, né, eu só peguei aqui, né, o professor, ele foi bem sucinto, né, na colocação dele aqui, mas ele é professor, pesquisador, tá? Ele trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E ele atua em várias áreas, né? Dentro da economia. Então, o professor orienta em economia, né, da saúde, trabalha, já vi materiais dele de crescimento econômico, tem bastante artigos publicados aí, transita bastante por diversas áreas e por isso que ele foi o nosso convidado, né, para essa noite, para apresentar para vocês a palestra sobre a temática desse curso, tá? Então, eu quero dizer, seja bem-vindo, professor Giacomo, tá? Sinta-se à vontade aqui com a gente, é muito honroso, eu já ouvi o senhor aqui, pessoalmente, na universidade, né, participando de eventos nossos, e eu quero que o senhor fique à vontade, nós temos aí em torno de 40, 45 minutos para a apresentação, e em seguida nós abrimos aí para perguntas, tá bom? Então, eu gostaria aí de passar a palavra ao senhor para que o senhor fique bem à vontade. Bom, então, obrigado, Kézia, pelo convite. Sempre é um prazer aí estar participando, né, nos eventos na Universidade Estadual de Maringá. Isso já faz bastante tempo, né? Começou com um colega nosso aqui, o professor Joilson, né, participando aí de participação com alunos, orientandos que vieram daí, sempre ótimos alunos, participando de bancas de mestrado, e realmente é um prazer, me sinto à vontade estando aqui, quando vou a Maringá, né, sempre extremamente bem recebido aí, e agora, né, com essa pandemia, né, virtualmente aqui, falando com vocês. Bom, então, agradecer, então, ao convite, né, da Kézia também, né, falar, acho que está presente também a professora Cássia, que a gente tem desenvolvido diversos trabalhos, né, e outros colegas que eu não estou vendo aqui, enfim, mas eu agradeço, assim, realmente de coração, que sempre é um prazer estar aí com vocês. Bom, o tema que foi colocado é um tema bastante amplo, né? Eu estava pensando, preparando durante a semana, o que eu vou falar, enfim, que foram, né, os desafios para a ciência e a tecnologia, né, e a humanidade nesse mundo pós-pandêmico. É um tema, assim, bastante amplo, bastante até desafiador, que eu posso dizer. Então, eu vou tentar colocar algumas ideias aqui, fechando também um pouco, dentro talvez da especialidade do tema que eu estou trabalhando, fazendo exemplos ou dando ideias assim, com relação mais à economia da saúde. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver, que eu vou colocar, que é um desafio que a gente possa falar. Né? Então, a gente pode procurar no Wise, no Aurélio, né? Desafio é um problema, né, a ser vencido, né, a ser superado, né, ou uma tarefa talvez difícil, né, de ser executada. Então, qual é que são esses problemas, né, que a gente vai enfrentar ou está enfrentando nesse mundo pós-pandemia? Qual é que são as tarefas difíceis de serem executadas? Então, esse é um tema bastante amplo, eu vou procurar fechar ele aqui, talvez os desafios que a gente enfrenta na área de economia da saúde, na área de farmacoeconomia. O primeiro ponto que a gente tem que colocar, que é o mundo que a gente está vivendo, o mundo que nós vimos, é um mundo, né, onde que há escassez. A escassez de recursos físicos, humanos, orçamentários, e assim, não há, né, e nunca haverá, talvez, recursos aí, suficientes para satisfazer todas as necessidades humanas que nós temos. Bom, dado isso, que os recursos são escassos, são finitos, a gente vai ter que escolher o que fazer, né? Como fazer, para quem fazer. Então, a importância que a gente tem aqui, quando tem esse problema de escassez, ter, né, a máxima eficiência dos recursos, né, materiais, humanos e financeiros que posso ter. Então, aí, a partir daí, né, desse contexto, que surge a importância aí de avaliar de modo robusto, né, e sistemático, identificar quais são as áreas,
né, ou as alternativas relevantes que nós temos com relação às possíveis inovações que possam ter. E aí que entra, né, o papel da ciência, o papel da tecnologia, o papel das universidades e os desafios que se possa colocar. Bom, no ponto especificamente que a gente está colocando, isso que eu vou tentar fechar, né, da aplicação que a gente tem, né, os desafios que, por exemplo, que a gente está enfrentando na descoberta dessa nova vacina, né, para o Covid e outras vacinas que estão sendo desenvolvidas. Então, isso coloca, né, uma série de desafios para os governos, né, desafios para a indústria farmacêutica que a gente tem. Então, tem três, a gente pode colocar aqui, ó, né, pelo menos 5 desafios importantes que nós temos. O primeiro é fazer, por exemplo, uma vacina que ela seja segura. E isso leva tempo, né? Tem o que a gente chama na medicina, os ensaios clínicos 1 e 2, que vão testar se essa vacina realmente ela é segura, se ela não faz mal ao ser humano ou quem que vai tomar. E isso leva tempo, né? Então, um grande desafio de colocar essa vacina, né, comercializável num prazo muito curto, ela é realmente um grande desafio para a técnica que a gente vai fazer. O segundo ponto é a sua eficácia, e isso passa por, né, a gente chama de ensaios clínicos, né, chama na fase 3, e um ponto importante também é a sua efetividade, né, são aí estudos observacionais, ensaios clínicos, né, randomizados que possa ter. Então, tem esses 3 pontos importantes que nós devemos colocar quando vamos fazer uma inovação. E o terceiro ponto, né, o quarto ponto, digamos assim, a sua eficiência. E aí entram os economistas no sentido de analisar se essas vacinas, em relação ao seu custo-efetividade, custo-utilidade, custo-benefício. O que vai ser interessante aqui? Qual é os desafios? Nós estamos vendo aí que diversas vacinas estão sendo desenvolvidas por diversos laboratórios, né? A chamada vacina chinesa, a vacina de Oxford, e outras aqui. Isso vai levar necessariamente à análise, né, de custos e benefícios. Então, isso vai ser extremamente importante nós decidirmos, né, o custo dessa vacina com realmente a sua efetividade. Até que ponto, por exemplo, essas vacinas vão conseguir proteger o indivíduo de uma determinada contaminação, né? O que a gente pode dizer, se é 50%, 70%, 90%. E o desenvolvimento, nessa primeira fase, se nós conseguirmos desenvolver uma vacina até de 50%, 60%, será um grande avanço. Mas isso, então, passa, né, por estudos, desafios de formar recursos humanos para avaliar, é o que a gente chama de economia da vacina. E o terceiro ponto, né, desculpa, o quinto ponto, é o que a gente chama, né, da sua factibilidade, ou seja, nós vamos aí ter uma vacina, por exemplo, que seja custo-efetiva, mas a gente vai ter que fazer uma análise de impacto orçamentário no sentido de ver se há recursos, né, por exemplo, para imunizar uma população aí em torno de 210, 215, 220 milhões de habitantes, né, a gente possa ser colocado. Então, o desafio que a gente tem nesse mundo pós-pandemia, um mundo ainda com pandemia, são desafios bastante grandes, né? Ou seja, nós temos que desenvolver uma vacina que seja segura, que seja eficaz, que seja efetiva, que seja eficiente e que nós tenhamos recursos, né, disponíveis no orçamento para colocar. E esse desafio, né, vai ser realmente bastante grande, um desafio não somente do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista econômico, no sentido de selecionar a melhor vacina, que seja mais custo-efetiva, ou mais custo-benefício, e também alocar recursos no nosso orçamento, a fim de que ela possa ser colocada.
Então, nós temos aí a questão que eu coloco, né, nesse mundo pós-pandemia, né, a questão da avaliação econômica, né, que busca, então, identificar, medir e valorizar esses ganhos que nós teríamos. Então, esse é um ponto, é um desafio que nós temos como economistas, enquanto com a universidade, né, ter essas diversas alternativas e realmente avaliá-la. Esse vai ser um ponto fundamental que vai ser discutido, não basta ter a vacina, a gente vai ter talvez 2 ou 3 vacinas que vão ser disponibilizadas, e isso que vai motivar realmente a escolha. Um outro ponto que eu gostaria, quando me foi colocado esse desafio, essa palestra, como é que eu vou abordar isso? Então, o que a gente talvez pudesse colocar, me surgiu assim também, quando eu leciono na macroeconomia, é a chamada economia das ideias, né? Quem leu lá o livro do Charles Jones, né, de crescimento econômico, de macroeconomia, tem um capítulo lá sobre economia de ideias. Então, o que a gente viu quando destacou essa questão, digamos, de ciência e tecnologia, né? Ciência, tecnologia, que possa ser colocado, né? O que a gente pode dizer, então? A tecnologia que é uma maneira, né, de como que esses insumos aí são transformados em produto, né? E o que a gente vai ter aqui, nessas economias de ideias, de como que a gente vai lidar, qual é que são as novas ideias para lidar com esse tipo de vírus aí, que parece ser realmente bastante diferente do que a gente tem enfrentado. E no caso da saúde, nós temos aí produtos novos, né, que geralmente vão gerar um novo produto, um novo tipo de vacinas. Um outro ponto que é importante, quando a gente fala também de inovação, desafios, né, nessa área de tecnologia, qual é o ponto? É que as ideias não são rivais, né? Então, o fato de alguém utilizar algum princípio biológico, algum tipo de teste aqui, né, esse conhecimento, então, ele é não rival e não exclusivo. Então, ele podendo ser disponibilizado para os outros lugares, gera diversas questões, como externalidades, que a gente já coloquei numa outra palestra. Então, o fato de aspectos legais estão sendo colocados, né? Digamos, olha, se essa vacina deve ser obrigatória ou não, né? É uma coisa importante aqui. O que a gente pode ver é que, realmente, né, a ideia da vacinação, como que ela vai ser fornecida, deve ser fornecida pelo governo, porque ela gera externalidades positivas. Então, o fato de eu estar vacinado, eu estar imunizado, não protege só a mim, mas protege outras pessoas na qual eu tenha contato. Então, também são desafios aí que a gente vai enfrentar. Eu vi assim, primeiro, tu desenvolver essa vacina, a outra, tu alocar recursos às vacinas, e outro desafio legal, fazer com que as pessoas se sintam estimuladas, se sintam incentivadas a tomar essa vacina. Então, esse mundo, talvez não pós-pandêmico, mas um mundo ainda recente, né, como é que vai ser, tem vários desafios. Né? O mundo que a gente está vivendo é um mundo que tem um desafio médico, um desafio tecnológico, um desafio epidemiológico, um desafio econômico, né, de avaliar essas novos medicamentos, essas novas alternativas, né, um desafio também econômico no sentido de alocar recursos que são escassos para vacinação, e a gente tem também um desafio que a gente pode chamar legal ou jurídico, de incentivar ou como fazer que, uma vez tenha disponibilizado essas vacinas, né, se realmente forem disponibilizadas num período relativamente curto, né, o que eu duvido, fazer com que as pessoas venham a tomar. Então, um ponto que pode ser colocado também, né, com relação a essas vacinas aqui, é esse processo de inovação. Então, esses desafios que a gente vai ter, é um desafio que gera, né,
um processo aí, se a inovação é um processo de implementação, que envolve, né, o conhecimento, que envolve, né, uma atividade, né, intelectual, que tem uma força de trabalho qualificada, que envolve uma colaboração, né, com o âmbito do conhecimento, que envolve também uma infraestrutura institucional, digamos assim, a pró-mercado, e um ambiente regulatório pró-mercado que a gente colocar. Então, assim, num mundo, talvez que a gente possa dizer, um mundo pós-pandêmico, né, que irá sobreviver, a gente pode dizer, é um mundo em que geram né, inovações, se desenvolvem inovações, que essas inovações sejam incorporadas e disponíveis, né, novas tecnologias aí para os consumidores. Então, eu gostaria de destacar, digamos assim, nesse aspecto, 3 pontos. É importante, então, né, nesse mundo pós-pandêmico, né, que tenha a questão de inovação. E essa questão de inovação passa necessariamente pela alocação de recursos humanos para desenvolver novas tecnologias. Ou seja, inovar envolve, né, a formação de recursos humanos altamente capacitados que a gente tem nesse mundo pós-pandêmico, né? Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, né, esse simples fato de nós estamos nos comunicando aí a centenas de quilômetros de distância com uma certa qualidade, né, envolve o quê? Envolve muita matemática, envolve muita tecnologia, envolve muita engenharia. E para formar um engenheiro, para colocar, nós podemos passar, e talvez, né, 14, 15, 20 anos de investimentos na sua educação, na sua formação, a fim de que gere, né, esses produtos. Então, a inovação é um grande desafio para as empresas. O mundo que está sendo colocado, esse aqui é um mundo de inovação. Como que nós, por exemplo, podemos desenvolver uma nova vacina, né, para esses problemas, né, que nos colocou a Covid? E talvez o século, né, que a gente está vivendo agora, né, esse século 21, vai ser um século, né, digamos, essa vai ser talvez a primeira de outras grandes pandemias que possam ocorrer num futuro aí não tão distante. Então, o ponto fundamental é como realmente inovar. Isso não só na indústria farmacêutica, que é uma indústria de inovação por excelência, mas realmente inovar e desenvolver esses produtos, né? Desenvolver esses produtos de uma maneira acessível, né, ao público, que essa inovação ela seja incorporada nos sistemas de saúde de vários países. Então, aqui também tem um novo desafio, né, que o Brasil, por exemplo, tem um sistema único de saúde universal. Como que tu vai fazer para um país como o Brasil, com 220, 230 milhões de habitantes, disponibilizar essas questões? Então, não basta apenas inovar, desenvolver o produto, né? Ele tem que ser incorporado. E nós já temos algumas experiências com outras vacinações, né? Então, incorporar esse desafio. Então, os desafios que a gente possa colocar de ciência e tecnologia é também como criar um ambiente institucional, que eu digo assim, pró-mercado, regulatório, né, que proteja também os direitos de propriedade, para que se estimule essas inovações. O mundo, né, que a gente vai viver pós-pandêmico, a gente já está vivendo isso, né, é um mundo onde a tecnologia vai ter um papel fundamental, né, na tecnologia médica a gente está colocando, se a gente pensar, olha, como que era a economia, como que era o desenvolvimento, como que o mundo enfrentou, por exemplo, a pandemia de 1918, chamada gripe espanhola, né? E hoje, né? Qual é que foram os desafios e inovações? Um outro ponto que é fundamental, e aqui entra, né, também o papel da universidade, é a formação de recursos humanos, né, que são com habilidades específicas, né, com relação
ao trabalho, então. Né? E isso envolve, né, a formação de recursos humanos que são fundamentais para a inovação, para a incorporação, para o desenvolvimento de novas tecnologias, é um grande desafio para as universidades. Né? Nós não podemos esperar que essas inovações desse tipo, né, que a gente está tendo aqui, por exemplo, desenvolvimento dessas teleconferências, o desenvolvimento de vacinas altamente complexas ou de outros medicamentos altamente complexos, ela não seja desenvolvida, né, com pessoas altamente capacitadas, altamente treinadas, não só na área farmacêutica, mas que envolve, né, muitas vezes modelagem matemática, testes estatísticos extremamente sofisticados, enfim. Então, um grande desafio que a gente tem para esse mundo pós-pandêmico é também a formação de recursos humanos. E esses recursos humanos envolvem necessariamente, né, não só conhecimentos específicos, mas também a capacidade de trabalhar em conjunto. E o terceiro grande desafio também nesse mundo pós-pandêmico é a obtenção de recursos financeiros e formas inovadoras, né, de captação de recursos ou formas inovadoras aí de novas formas de organização empresarial para projetos específicos que nós podemos ter. Então, o que eu poderia colocar nessa fase inicial? Esse mundo, né, pós-pandêmico na área de economia da saúde envolve desafios assim, bastante grandes. Desafios não só na área médica, propriamente dita, de desenvolver a vacina, mas também grandes desafios na parte econômica, né, no caso de avaliação dessa vacina, na casa de ver como que essa vacina será distribuída, enfim, né, tem uma complexidade organizacional, né, de armazenamento, distribuição dessas vacinas, né, talvez não caem do céu como chuvas, vão ter que ser aplicadas, vão ter que ser guardadas, as pessoas vão ser treinadas para isso. Então, esse mundo pós-pandêmico, né, envolve recursos, desafios muito grandes, né, esses desafios que eu coloco muito grande, que todos eles, né, estão interligados. Só vou fazer um pequeno parênteses, assim, não é esse o foco, né? Mas aí tu vai ter muitos outros desafios também nesse mundo pós-pandêmico, né? Não é o objetivo, só gostaria de dar uma pequena pincelada com relação ao mundo do trabalho, né? Nós temos aqui, que a gente pode ver, com relação ao turismo, ao teletrabalho, telemedicina, enfim, são diversas inovações que nós vamos colocar. Esse mundo vai estar muito mais conectado, por exemplo, né? Nós podemos aqui fazer uma palestra a milhas e milhas, né, de distância, como dizia uma velha música, né? Que a gente possa estar colocando. Então, isso modificou a forma como que nós trabalhamos, como nós vamos interagir, né? Então, são desafios aí que possam ser colocados. Mas nós, como economistas aqui, descobrir novas formas organizacionais que reduzam aí, principalmente, custos de transação, para que essas inovações elas possam ser realizadas, né, e melhorem de maneira a nossa vida. Então, eu sou bastante otimista, né, como que a gente saiu da gripe de 1918, né, foi um período de bastante prosperidade depois dos anos 20, né, depois da década de 30 e 40, realmente foi grandes desafios que nós enfrentamos, né? Saímos da crise de 1929, depois entramos na Segunda Guerra Mundial, mas aquela saída da crise foi, né, uma década digamos assim, de prosperidade, de crescimento, né, de inovações que ocorreram. Então, isso, né, coloca desafio para a nossa geração, principalmente a geração mais nova que está nos ouvindo, que
né, como que será, a gente pode dizer, tá lembrando do Hux, né, esse admirável mundo novo. Né, o mundo que a gente vai viver aqui realmente é um mundo novo, com os desafios que a gente está enfrentando agora, por exemplo, com relação ao ensino, né, um ensino remoto, a participações que a gente possa ter. Então, a gente tem que desafiado diariamente, né? Como que a gente vai reunir recursos financeiros para que isso possa ser solucionado, ou seja, essas soluções que a gente tem não caem de graça, né? Envolvem custos significativos, né? De organização, de reunir poupanças, né? Para fazer essas descobertas. Mas a minha perspectiva, né? Uma perspectiva que nós sempre achamos soluções, como diria lá o Newton, né? Nós sempre estamos subindo em ombros de gigantes. Então, o conhecimento acumulado, né, da geração passada vai facilitar, né, novas descobertas, novas soluções para esses problemas, né, que foram enfrentar, que não são só problemas sanitários, mas problemas econômicos, especificamente nessa questão da avaliação. Então, talvez tenha me estendido aqui por volta de mais ou menos uns 30 minutos. Né? Era isso, essas considerações bastante breves, né? Desafiadoras até, de pensar essas questões que a gente coloca aqui mais voltada na área de economia da saúde, de economia, de farmacoeconomia, né? Que a gente possa colocar. São desafios aí bastante grandes, como eu te falei, na área médica, na área econômica, que a nossa geração, e quem está entrando agora, vai ser desafiado, né? Ou seja, vai ter que achar soluções para esses problemas que a gente está vislumbrando agora no mundo, né, que a gente está vivendo. Ou seja, nós precisamos, né, dos médicos, biólogos, enfim, para achar uma solução, esse desafio médico que a gente tem, um desafio sanitário de achar uma vacina, achar uma solução para essa doença, uma solução, né, de como distribuir, ver recursos orçamentários de fim de maximizar esses recursos, né, porque a ideia da vacina tem de graça, mas ela envolve significativos custos de oportunidade, ou seja, os recursos alocados na distribuição, na descoberta da nossa vacina implica que outras doenças não deixaram, adquiriram, né, recursos de outras doenças que não puderam ser desenvolvidas aí, que a gente, enfim, também afligem a todos. Então, são desafios bastante grandes, né? E eu acredito que esses desafios vão ser superados, como foram superados em outras oportunidades. O ponto é que talvez esses problemas não sejam tão simples como foram em outras oportunidades, mas esse seriam as considerações, né, iniciais aí do que eu pensei quando me foi proposto, né, esse tema. Ou seja, quando a gente fala de desafio, como eu digo aqui, é um problema, né, a ser vencido, é um problema a ser superado. Então, a gente tem, nesse mundo pós-pandemia, a gente tem dois grandes problemas, né, com esse. Um é um problema premente de achar uma solução, né, de uma vacina, de imunidade de rebanho, ou como conviver com essa nova realidade, né, que se coloca aqui. A gente tem visto também aqui, teve uma primeira onda, agora na Europa está vindo alguma segunda onda, né? O que fazer com essa situação, como enfrentá-la aqui? Então, esse é um desafio, né? Essa tarefa que é difícil, né, de ser executada, mas a gente vai ter que achar uma solução, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista
econômica. Então, era isso que eu gostaria de colocar nessa fase inicial, e a gente pode abrir alguma pergunta, se eu puder responder, ok, ou ela realmente fica, né? Que nesse ponto, também digo, talvez o mais importante aqui é a gente fazer as perguntas certas, as respostas, todas elas são tentativas, né, que a gente possa colocar. Nenhum de nós aqui, como economistas, tem uma bola de cristal, conseguir fazer previsões, mas, pelo menos, tentar fazer as perguntas certas que nos indique, talvez, quais são os caminhos, né, para solucionar esses problemas dentro da nossa caixa de ferramentas que nós temos. Então, mais uma vez, né, Ken, eu agradeço a atenção de vocês, o convite da Universidade Estadual de Maringá, a paciência aí de todos que estão nos escutando aqui, sobre ouvir essas pequenas considerações, né, que me foi, né, proposto um pequeno desafio de falar, né, sobre essa ciência, a tecnologia, as dificuldades que a gente tem, só no Brasil, mas acho que todos os países, em maior ou menor grau, estão enfrentando a mesma dificuldade. Então, eu agradeço, encerro essa participação no momento, né, por aqui, e estou aberto aí para a gente discutir, ouvir as perguntas, enfim, né, os questionamentos que forem, que vocês acharem pertinentes. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos, no convite. Boa noite, professor Giacomo. Estendo os meus cumprimentos aqui a todos os professores e professoras também que estão aqui, os alunos e alunas. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença, tá? Por ter também aceitado o nosso convite de estar aqui conosco nesse momento. Nós estamos, então, no nosso encontro de iniciação científica, e nessa nossa mesa temática, nós temos, então, professores, alunos dos cursos de Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis, né, e hoje nós já tivemos as apresentações, né, da Economia, das Ciências Contábeis, da Administração, e amanhã nós teremos as apresentações do Direito. Realmente, como o professor colocou, é um desafio falar, né, dos desafios desse contexto pós-pandemia, né, a gente, quando eu pensou até nesse tema, né, que nós propusemos para o evento, até hoje na sessão de abertura, o professor coordenador, pró-reitor de pesquisa aqui da instituição, colocou, né, que nós já imaginávamos que a gente já teria saído, né, dessa pandemia, a gente até colocou os desafios pós-pandemia, né, ninguém imaginava que a nossa quarentena iria se estender por 7, né, já caminhando para 8 meses. Eu estou aqui, professor, junto com a professora Kézia e do professor Ivan, nós vamos moderar essa mesa, né, e aí eu já gostaria de deixar aqui a todos os participantes dessa mesa, que se tivessem algum questionamento, que colocassem, né, ali no chat, e a gente depois vai tentar sintetizar esses questionamentos para poder fazer para o senhor. Mas eu gostaria de iniciar fazendo um primeiro questionamento, dentro do que o senhor já colocou, né, nessa sua fala, que hoje pela manhã, nós tivemos a abertura do evento com o professor Johnny, da matemática, um professor da Unicamp, e ele colocou os desafios, né, e as contribuições dos modelos matemáticos, né, para tentar entender o avanço, né, dessa doença, tentar, inclusive, limitar o avanço, né, foi bem interessante, que ele colocou com uma linguagem bem acessível, inclusive, né, tentando traduzir como que a matemática, ela pode contribuir, né, inclusive tentando entender como que foi o comportamento e o avanço dessa doença nos outros países e como está sendo aqui no Brasil, né, as diferenças. Então foi uma palestra bem interessante para mostrar como é que a matemática pode contribuir para isso. O senhor trouxe
um olhar, né, de como a economia também pode contribuir, né, para tentar resolver esses desafios. E aí eu gostaria, né, dentro do meu questionamento, o senhor focou bastante a questão dos desafios para a ciência e no foco do desenvolvimento das vacinas, né, então colocando o desafio da segurança, da eficácia, eficiência, e também a incorporação dessas vacinas para a população. Aqui no Brasil, né, de forma bem específica, a gente vê uma parte da sociedade negando ou até questionando os achados da ciência, né? Então, há um certo negacionismo, né, por parte da sociedade, já visto aí as pessoas, né, que não usam máscara, né, que mesmo que podem, não cumprem, né, o isolamento social. A gente sabe que não é uma realidade que todos podem cumprir, mas alguns mesmo podendo, né, às vezes optam por não cumprir, né, e além desse negacionismo, a gente observa também um questionamento sobre os custos de se fazer ciência, né? Que no mundo todo esse custo é alto, né? Uma vez que envolve recursos humanos, envolve tempo, envolve equipamentos, né? Envolvem recursos que são são caros, né? No mundo todo, fazer ciência, a gente sabe que é um custo caro. Quando a senhora analisa o cenário atual brasileiro, em que nós temos uma especificidade em que a pesquisa e a inovação, ela é gerada sobretudo nas universidades e nos institutos públicos, né? Mas que a gente tem esse contexto de que essas instituições vêm sofrendo cada vez mais constantes ataques, né, por parte da sociedade, ou até por parte, né, vamos colocar aí, de governos. Haja visto o corte do orçamento, né, que as universidades federais passou, né, e depois esse corte foi revisto, né. Então, como é que o senhor vê esse desafio, né, que no meu ponto de vista é que nós devemos cada vez mais defender a universidade pública e os institutos públicos, né, uma vez que são dessas instituições em que nós vamos gerar as inovações e até mesmo essas vacinas que já estão sendo testadas aqui no Brasil, elas estão sendo testadas com parcerias, né, em institutos públicos, o Instituto Butantan, né, enfim. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos desafios que nós, né, enquanto pesquisadores, a universidade pública em si, está enfrentando nesse contexto, e como é que a gente pode, vamos colocar assim, demonstrar cada vez mais a importância de defendermos essas instituições na sociedade. Então, esse seria meu primeiro questionamento. Muito obrigada. Tá, vamos lá. Deixa eu só começar, talvez, pelo que tu colocaste no início, né? Esses modelos da contribuição da matemática, né? Justamente em fevereiro, né, eu estava em São Paulo, por outras razões, assim, estudando realmente, né, modelos matemáticos de transmissão de infecção, mas a gente não tinha uma ideia ainda, já tinha ouvido falar desta pandemia da Covid, mas não tinha a dimensão, e realmente, né, quem trabalha em economia da saúde, bom, vou aprender um pouquinho que a gente chama de economia da vacina. Aí uma outra área que um economista também tem que conhecer um pouquinho, pelo menos, né, na área de epidemiologia, que é uma área, talvez, né, da economia que talvez mais se aproxime da medicina, por duas razões. Uma, elas lidam com políticas públicas em saúde e também pelos métodos quantitativos. E, a partir daí, nós estudamos os chamados modelos CIR, né, que é o modelo básico de transmissão de uma infecção, que é um modelo assim, suscetíveis, infectados, recuperados. Essa aqui é a ideia da onde que sai aquela verdadeira curva, né, que a gente possa ser colocado e ver como que é a dinâmica dessa transmissão, que nada mais é do que um modelo de equações diferenciais que possa ser colocado, né, que possa tentar ser controlado aí, com a vacina ou com as medidas de lockdown. Então, esses modelos matemáticos, eles são, digamos assim, fundamentais para balizar. Mas, como eu falei, são modelos, não são um modelo que é uma
representação simplificada da realidade. Então, a gente pode ver que quando vamos trabalhar em formulação de políticas públicas, né, participação, por exemplo, de um matemático, ela vai ser fundamental. E uma inovação, né, que nós temos aqui enquanto economistas, né, se a gente pegar os dados, por exemplo, algumas pesquisas recentes no National Bureau of Economic Research, né, acho que em menos de 2 meses, 3 meses, uma quantidade realmente muito grande de pesquisas na área de economia começou a publicar. Então, qual é que foi o desafio, né, que os economistas têm colocado? Como que nós incorporamos, principalmente, esses modelos epidemiológicos, né, aos modelos, por exemplo, os modelos macroeconômicos tradicionais, né, modelos DSGE, modelos de crescimento econômico, né, modelos macroeconômicos, para ver o impacto que isso tem sobre a produção, sobre o emprego e assim por diante. Então, isso foi um desafio, né, do ponto de vista teórico, né, que impactou sobre os economistas e estão sendo desenvolvidos. Então, se nós queremos estudar a parte de economia da saúde do ponto de vista macro, a forma é como entender qual é o efeito, por exemplo, dessas pandemias com relação aos aspectos macroeconômicos que a gente tem. Isso foi um desafio que foi sendo colocado e nós temos que trabalhar junto, né? E do ponto de vista microeconômico, né, nós temos questões, digamos, das vacinas, né, que a gente tem colocado aí, a ideia de externalidades, economias de escala. Bom, mas voltando à tua pergunta, né, eu achei extremamente interessante, então, nesse contexto, né, trazer também realmente um matemático, que é extremamente importante, matemático, estatístico, né, nesse contexto. Com relação ao que tu colocou, realmente nós temos 2 desafios aqui que são específicos talvez, a realidade brasileira, né? O nosso baixo nível de educação, ainda que tem colocando, tem essas questões, digamos, relacionadas ao negacionismo, né? Nós temos lá a crise da vacina lá no século XX, com o desafio que teve, né, Oswaldo Cruz, por exemplo, de combater a febre amarela, e ainda, né, nos dias de hoje, a gente vê essa questão. Mas eu acho que é uma questão de divulgação melhor, né, do papel da ciência, mostrar os exemplos que nós temos com relação ao sarampo e outras doenças, como o pólio, que elas foram praticamente erradicadas, a questão da vacina da raiva, né, que remonta lá a Pasteur. Então, a gente pode demonstrar dessas vacinas. O que talvez esteja sendo colocado realmente, né, os efeitos, a qualidade com que essas vacinas possam ser colocadas. Agora, negar a vacina em si realmente, né, considerar ainda que o mundo seja plano. Então, essas questões elas têm que ser bastante analisadas, divulgadas e mostrar qual é o papel realmente que tem a ciência. E aí que a gente fala, que a gente chama, né, de medicina baseada em evidências, né? Qual é que são essas evidências? Nos trabalhos que nós fazemos em economia, eu tenho enfatizado bastante isso, a Cássia, né, é uma testemunha viva, hein, né, está sendo colocada, que a gente faz assim, a gente vai fazer que essas evidências, elas, vai fazer políticas públicas baseadas em evidências, e essas evidências realmente elas têm que ser robustas do ponto de vista estatístico. A gente está fazendo ciência a gente pode errar, mas olha, nós vamos formular determinadas políticas com base na melhor evidência disponível. Um outro ponto que você também destacou, eu acho extremamente importante, com relação às universidades públicas e privadas, né? Eu acho que, sim, a ideia que talvez possa ser colocada, né, o papel das universidades públicas, elas são, principalmente no desenvolvimento de pesquisa básica, ela gera como se fosse uma espécie de bem público que pode depois ser desenvolvido, apropriado por outras entidades do ponto de vista econômico, né, em empresas, essa tecnologia ela ser repassada para essas empresas privadas através de PPPs ou parcerias junto às universidades que exigem, né,
determinados recursos que, eventualmente, o setor público, né, com restrições orçamentárias que se tem, fica colocado. Então, eu acho que talvez o que pudesse ser feito é outras formas, né, de organizacionais, não somente privadas, não há ideia de privatizar as universidades, mas, em si, fazer com que elas concorram, né, por recursos com outras universidades privadas, outros institutos de pesquisa, a fim de achar uma solução. Então, o ponto aqui, realmente, talvez venha fortalecer, como que eu disse, assim, um dos grandes desafios que nós temos é a formação de recursos humanos. Então, assim, esse engenheiro, esse médico, esse economista que vai trabalhar numa empresa privada, ele foi formado numa universidade pública, numa universidade privada, e isso é bastante caro, né? Mas, então, eu acho que, nesse momento, talvez deva se priorizar, e algumas universidades já estão fazendo isso, por exemplo, né, que fala qual é a nossa prioridade enquanto universidade nos próximos 10, 15, 20 anos. Vai ser na área de saúde, por exemplo, e inteligência artificial, né, que você coloca. Então, a área de saúde, ela mostrou ser de extrema importância, tanto na pesquisa básica como na pesquisa aplicada, não só na área de ciências médicas, propriamente dito, mas outras áreas que se demonstram importantes, como a economia, né, e a própria sociologia, antropologia, que fazem com que esses tipos de comportamento, né, digamos, negacionista, possam ser entendidos. Né? Assim, por que as pessoas se comportam dessa maneira? E antes até de começar a palestra aqui, né, eu estava conversando com a professora Késia, né, eventualmente de uma área que está surgindo, né, em economia, que é a economia comportamental. Por que as pessoas se comportam dessa maneira, por exemplo, não tomando a vacina? A partir daí, o que nós podemos fazer através de incentivar as pessoas a, pelo menos, obterem mais informações, porque, né, a questão da vacinação, ela adquire um caráter para esse tipo de doença, por exemplo, que é transmissível, fundamental, porque ela gera externalidades. Ou seja, quando eu me vacino, eu me protejo a mim mesmo, mas protejo a outras pessoas, impedindo que essa doença seja transmitida. Mas o ponto aqui fundamental aí é uma questão, talvez não só de lobby, mas uma questão de um planejamento estratégico do governo de alocar recursos a determinadas áreas da universidade, aonde possam ser desenvolvido tanto essa pesquisa básica, né, como uma pesquisa aplicada. E o outro ponto que é fundamental também eu acho, um maior intercâmbio de ideias que tenha não somente as universidades do Brasil, mas com as outras universidades onde se desenvolve esse tipo de pesquisa. Claro que nós temos algumas características básicas, por exemplo, né, alguns problemas que são mais prementes de saúde pública, né, enfim, que merecem um tratamento específico, no caso do Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim, as doenças, por exemplo, que afetam aqui os gaúchos são diferentes, por exemplo, que afetam alguém do Nordeste, alguém da Amazônia, alguém do Pantanal, por exemplo. E aí as próprias universidades, né, vão desenvolver essa tecnologia, adquirindo essa tecnologia para desenvolver para esses campos específicos que possam ter, ou no caso do Brasil, desenvolver vacinas específicas para a nossa população que a gente possa ter. Mas esse papel das universidades ela é fundamental, talvez buscar formas novas de financiamento, ainda talvez os nossos orçamentos ou a forma, né, organizacional impede, né, que se busquem formas alternativas, né, de parcerias com empresas privadas e empresas estatais, por exemplo, ou próprias universidades, na transferência e desenvolvimento dessa tecnologia, que isso, na realidade, vai beneficiar a sociedade como um todo, e a universidade vai ter muito mais recursos, né, que possa contratar, ou de uma forma menos burocrática que nós enfrentamos hoje. Quem faz pesquisa, por exemplo, na hora que tiver que importar algum livro, tiver que importar algum reagente, enfim, importar algum equipamento,
passa por um verdadeiro caos burocrático, né, que desvia tempo, né, da pesquisa para lidar com a burocracia que envolve na CAP, CNPq, enfim, todo o processo de importação de insumos. Então, acho que são questões, são desafios, que aí eu digo, né, desafios no sentido de melhorar a estrutura de governança que a gente tem, estabelecendo aí direitos de propriedade, reduzindo principalmente os custos de transação de fazer pesquisa de alto nível. Então, era isso. Essas considerações que eu poderia dizer nesse momento. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o professor Jacopo Babinotti Neto pela excelente exposição. Meu nome é Ivan Aparecido Ruiz, eu integro ao lado da professora Priscila e da professora Késia, o CABIC, pelo Centro de Ciências Sociais e Econômicas da UEM. Eu sou do Departamento de Direito, professor. E eu gostaria de aqui a colocação, talvez até para o senhor poder, né, expor um pouco mais dentro daqui de certas questões que eu gostaria, talvez, de levantar. Lógico que nós estamos diante de uma crise, e é justamente nas crises que vêm os desafios e as soluções, né? E, evidentemente, que a gente colocou, uma das crises justamente é na área econômica. Bem, a vacina é um meio, será uma forma que nós vamos ter, ao lado desses métodos preventivos, máscara, tudo mais, para tentar voltar a um estado de normalidade. A vacina, evidentemente, ela tem um custo e é do interesse de todo mundo. E a vacina, ela tem como finalidade de preservar o direito de garantia fundamental. E aí, tanto que nós já vimos vários países manifestar que a vacina tem que ser decretada como um bem de interesse público, um bem universal, um bem de interesse público universal. Pois bem, mas aí entra toda essa questão de pesquisa, custo, como o senhor colocou muito bem, disponibilizar, e aí vem a questão dos custos, e aí vem também os negacionistas. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, talvez o senhor discorrer um pouco mais, o Estado, nós sabemos, tem que trabalhar com orçamento, e aí a questão das contas públicas, e as nossas contas públicas não andam lá aquela grande coisa, mas aqui a prioridade é o bem, a vida, o direito fundamental. Então, a pergunta, assim, para o senhor discorrer, se o senhor puder, nós temos que preocupar qual é a proporcionalidade que nós temos que trabalhar com a questão da economia e o direito fundamental à vida. Quer dizer, a decisão dos nossos governantes, e até mesmo daqui a pouco, tem que se preocupar com aspectos econômicos ou com o direito à vida, que é um direito, repito, é um direito e garantia fundamental. O próprio texto constitucional, quando trata da saúde, diz lá que é um dever do Estado. Portanto, eu acredito que o governante ele tem que ter uma responsabilidade com as pessoas. Aliás, ele toma posse, ele presta um compromisso, ele jura cumprir a Constituição e defender as pessoas do país. Portanto, o que eu vejo hoje é o negacionista, e nós temos nega a questão da vacina justamente em razão dos custos financeiros. Então, é nesse sentido aí, né, professor, e agradecendo desde já a aceitação do senhor, trazer nesta tarde, nesta noite, essas palavras, e poder discorrer, se o senhor, né, puder manifestar alguma coisa nesse sentido, ficaria muito grato, e desde já agradeço aqui muito a sua presença entre nós, embora de modo virtual aí, que seria muito melhor se nós estivéssemos no plano pessoal. Muito obrigado.
O professor está com o fone desligado. Ok, tá ligado agora. Ok. Então tá, deixa eu voltar aqui então. Então eu agradeço aqui a pergunta, né, do professor Ivan, dos questionamentos. Eu achei vários aspectos interessantes. Vamos lá. Então, a questão fundamental que a gente coloca aqui, realmente, a vacina que vai ser colocada, ela adquire um caráter público universal, ou seja, ela passa a ser um bem público, né, universal, porque não adianta, né, um brasileiro, um americano, um alemão, chinês estar vacinado. As pessoas vão estar circulando de alguma maneira, né? Ou seja, o fato de um americano quando ele está vacinado, ele beneficia também a um brasileiro. Então, ela tem um caráter, né, mundial de disponibilização. O fato de eu estar vacinado beneficia a mim, mas beneficia uma outra população. Então, adquire realmente um caráter de bem universal. O que a gente está vendo aqui é um desafio, né, de vários países aí que a gente está vendo, tentando achar, né, o caso aqui do Brasil com o Instituto Butantan, com os chineses, tu tem a vacina russa, a vacina americana, desenvolvida por alguns laboratórios, tu tem também a vacina de Oxford, ou seja, todo mundo, né, todos os países aí estão alocando recursos para disponibilizar essa vacina e o caráter que a gente viu com a experiência de outras vacinas contra pólio, sarampo, difteria e assim por diante, adquirem esse caráter universal, né, beneficiando toda a humanidade. A ideia da preocupação realmente em economia, o que a gente possa colocar, quando a gente também fala de direito, tem duas questões que vão ser importantes que estão sendo colocadas no direito. Uma é o grau da responsabilidade civil, né? Porque essas vacinas elas possam também ter algum efeito adverso, e quem é que vai ser a parte de responsabilidade? Então, essa é uma questão que ainda não foi colocado, né? Algumas empresas estão colocando, a gente vai desenvolver, mas se der algum problema, quem é que vai ser o responsável, ou querem se eximir? Então, são várias questões de governança corporativa, governança global que a gente possa colocar, as questões de direitos de propriedade vão ser colocados, o preço dessas vacinas também, que embora, né, digamos, a saúde ela seja um direito, né, mas como diria o Cassius Stein, um economista, professor de direito, acho que da Universidade de Chicago, assim, direitos não nascem árvores, né? Direitos, na realidade, a saúde é um direito que custa caro. Ou seja, custa caro desenvolver uma vacina, custa caro desenvolver, custa caro colocar. Então, como que nós temos, assim, temos direitos, né? Mas também temos orçamentos, né? Então, nós temos lá uma disponibilidade, um limite que pode ser colocado. Mas, dado o caráter de externalidades que tem, essa vacina, digamos, ela tem uma justificativa econômica de que, por que ser fornecida? Porque ela afeta não só o bem-estar do indivíduo, mas que está comprando essa vacina, está tomando essa vacina, mas as outras pessoas que ela se relaciona. Então, aqui, essa vacina, né, a saúde, não é aquele direito que basta uma canetada. Sabe? Você tem direito a votar e ser votado. Isso é bastante fácil de fazer. A outra coisa é um direito à saúde, que é um direito caro, porque ele envolve, né, recursos que são escassos. Se eu quiser mais médicos, eu vou ter menos engenheiros. Se eu quiser mais enfermeiros, eu vou ter menos advogados. Né? Se eu quiser mais hospitais, né, eu vou ter menos escola, porque os recursos são escassos, eles têm usos alternativos. É o que nós chamamos de custo de oportunidade. Nós, quando queremos mais saúde, nós devemos abrir mão de alguma outra coisa. Né? Não estou dizendo abrir mão de direitos, mas abrir mão de escolhas que possam ser colocadas. Mas a preocupação assim, entre direito e economia, né, eu acho que é um falso dilema. Na realidade, o direito ele vai contribuir para que essas vacinas, por exemplo, possam ser disponibilizadas. Então, aí envolve a questão da formulação do direito de propriedade, da precificação, da forma como que essas vacinas vão ser compradas, por exemplo. Isso está sendo discutido, por exemplo, se ela vai ser disponibilizada
a nível federal, a gente tem visto assim, vários prefeitos colocando, quando a vacina for lá, eu vou comprar. Eventualmente, a gente não sabe ainda como a forma que ela vai ser colocada, se vai ser comprada pelo Ministério da Saúde, distribuída diretamente aos municípios ou aos estados, ou cada estado ou cada cidade vai ter a possibilidade de comprar. A gente não sabe isso, né, ainda, e a questão da regulamentação disso vai ser fundamental também. A aprovação dessa vacina via Anvisa também vai ser fundamental. São todas as questões legais, né, que ainda, né, estão talvez bastante incertas, né, que se envolve a área, talvez, né, Ivan, tu possa talvez discorrer melhor do que eu, do que a gente aí chama do direito sanitário, né? Todas essas questões envolvem não só o direito sanitário, mas também outras questões aí econômicas. Mas o ponto fundamental aqui é destacar essa questão, e tudo isso, né, toda essa questão de desenvolvimento, de disponibilidade, ela vai ocorrer dentro de um marco legal que vai ser desenvolvido ou vai ser melhor estruturado, a fim de reduzir os custos de contratação e a outra coisa, né, oferecer para quem está implementando isso uma segurança jurídica que possa ter na hora de formular, comprar um contrato, ou as consequências, por exemplo, que isso pode ocorrer, de efeitos adversos que possam ocorrer com relação à vacina, né? E também a gente tem que ter a ideia de tomar a vacina não é uma garantia que você não vai ter a Covid, né? Porque o índice de eficácia dessas vacinas, como que é a primeira vez que ocorrer, ela pode situar em torno de 50%, 60%, já seria um ganho. A gente não vai ter uma cobertura que essa vacina previne a Covid em 100%. Isso eu acho um pouquinho utópico ainda que ocorrer, e isso pode gerar, né, demandas legais que as empresas, enfim, o governo tem que estar atento. Mas essa questão pode ser colocada, realmente que a vacina ela vai ser um bem público universal, e a partir daí ela recebe, né, incentivos do governo, né, nas universidades, a fim de que seja desenvolvido o mais breve possível esse tipo de medicamento, né, que a gente chama aí medidas não, farmacêuticas que pode colocar, colocadas com outras de caráter não farmacêutico, como que a gente tem visto, né, pelo menos o lockdown aí tem gerado também uma série de questões legais, né, Ivan, se funciona ou não funciona, qual é o limite que tem o governo, digamos, de intervenção, como que está ocorrendo na economia. Então, é um desafio, né, bastante grande, não só, digamos, por economistas, médicos, mas lidar com essa nova situação também do ponto de vista legal, né, como nós preservamos ainda a nossa liberdade, né, de ir e vir, a liberdade de comerciar, mas, ao mesmo tempo, preservando a questão da vida. Então, digamos assim, como eu disse, são vários desafios que a sociedade enfrenta, não somente médicos, economistas, juristas, enfim, porque é uma situação nova para todos, são grandes desafios também que um jurista aí deve estar enfrentando, né, que a gente viu, também os casos aí que estão pulando de corrupção, né, que a gente vê aí de compras de materiais, que a gente tem visto. Bom, numa pandemia, as questões não vão ser colocadas, mas que a gente tem visto, Ivan, né, casos aí escabrosos, escandalosos de corrupção, né? E aí a gente tem, né, outros institutos, o Ministério Público, a Justiça, enfim, a Polícia Federal, né, tentando minimizar esses aspectos. Então, acho que era isso, essa questão, mas eu acho essa questão, ela é multifacetada, né, Ivan? Enfim, a gente falou assim, tu tem um economista, tu tem um jurista, tu teve um matemático, aí é que ela é multidisciplinar, né? Ela envolve uma série de conhecimentos muito grandes que a gente tem. Realmente, professor, os desafios são muitos e não são só na área da saúde, né? Como vemos, nós temos vários desafios.
Professor, muito obrigado, gostei de ouvir o senhor. Vou deixar que outras pessoas também participem e colhem aí informações, os seus conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Prazer conhecê-lo, assim, pelo menos virtualmente. Próxima vez eu vier a Porto Alegre, eu vou aí, a gente combina, né, coisa também, que é uma área que é bastante interessante, que tem trabalhado na área de Direito e Economia, né, e aí no Paraná tem um Instituto de Direito e Economia também bastante ativo, que atua nessa área aí. Igualmente, professor. Muito obrigado. Um forte abraço. Outro. Professor Giacomo, nós estamos já com o tempo passado, o tempo que nos passaram, né, da palestra, que deveria, né, girar em torno de 1 hora. Nós vi aqui no chat, né, a Nathalie colocou questionamentos, sobretudo aí relacionados à vacina, né, se seria uma vacina que seria aplicada a todos. Eu acho que na fala do professor aí, na resposta do professor Ivan, né, na resposta à pergunta do professor Ivan, o senhor já respondeu, né, eu já coloco aqui também meus agradecimentos à Nathalie, que participou ali com questionamentos. Eu gostaria de passar a palavra para o professor, se o senhor quiser fazer um fechamento da palestra, e mais uma vez, né, colocar aqui os nossos agradecimentos em nome da Universidade Estadual de Maringá, pela sua participação, tá, por ter colocado aí os seus conhecimentos nessa área da economia da saúde, e uma pena, né, que nós não estamos presencialmente, nem podemos oferecer, né, como foi falado hoje de manhã na abertura, um cafezinho, né, muito provavelmente nós teríamos um encerramento com um coquetel, né, como sempre é feito aqui no nosso EAI, que é um evento, assim, muito interessante. Hoje eu fiquei muito feliz com os trabalhos que foram apresentados, né, pelo nosso centro. Houve uma observação, inclusive, dos participantes, de que foram trabalhos que foram voltados muito no âmbito social, né, então a gente já externa os nossos agradecimentos, e eu passo a palavra para o professor, então, fazer as suas últimas considerações. Muito obrigada. Bom, para mim também foi um prazer, há bastante tempo já que eu colaboro com a Universidade Estadual de Maringá. Nós aqui na URGS sempre temos recebido excelentes alunos aqui, tem se destacado a nível nacional, excelentes estudantes, excelentes pesquisadores que se transformam aí em professores na própria Universidade de Maringá, voltando para cá, ou no Brasil como um todo. Então, para mim, sempre é um prazer, né, vir a Maringá, conversar e manter um relacionamento, né, em termos de pesquisa, né, como que eu tenho feito aqui com a Cássia, principalmente. Eu tenho recebido outros alunos aqui, né, ou alunos, professores como o Joilson, né, que se formaram aqui na Federal e depois foram aí para criar o programa de pós-graduação em economia. Então, para mim, é um prazer. Também gostaria de agradecer aí o convite, né, de estar participando nesse momento com esse tema, que é um desafio para a universidade, ou seja, o que a gente vê é que praticamente todos os setores aí da economia, digamos, das universidades, principalmente aí públicas, né, estão envolvidas. Nós aqui na URGS também tem vários colegas, né, na área de matemática tentando estimar, na área de economia, na área de medicina principalmente, enfim, todos estão realmente mobilizados para tentar entender melhor esse fenômeno e achar uma solução, né, que nos permita, né, voltar a conviver, voltar a tomar um simples café, pode ser extremamente prazeroso, aí, um simples jantar, um simples abraço, né, que eu acho que é bastante importante. Então, eu agradeço ao convite novamente, fico bastante honrado, e estou à disposição assim, para, de repente, trocar alguma ideia, né, porque nós não temos um monopólio do conhecimento. Então, eu falei, tem desenvolvido essa questão como direito, medicina, matemática, enfim, tudo isso é conhecimento. Então, a gente sempre está aprendendo, não somente, né, com o que a gente lê, mas também
como que a gente recebeu, né, Ivan, agora, outros questionamentos aí que possam nos fazer pensar, né, fazer evoluir, porque essas questões, não, como eu falei, não são uma área, não é um problema matemático, não é um problema médico, mas é um problema econômico, jurídico, social, matemático, estatístico, enfim, todas as áreas aí, elas, de uma maneira direta ou indireta, maior ou menor, vão contribuir para achar uma solução, né, que, para a nossa geração, eu acho que é um desafio, né? Talvez a gente vai contar daqui a 40, 50 anos, olha, como é que foi o ano de 2020? Não, eu participei, né? Eu vi, eu discuti, nós fizemos um seminário, enfim, a universidade não ficou omissa, né? Foi um momento de grandes desafios que a gente enfrentou, ou está enfrentando ainda, né? Por exemplo, com o ensino remoto, para achar uma solução. Então, eu agradeço demais aí o convite, né? Como eu falei, sempre é um prazer rever, né, alguns amigos, colegas, né? E fazer outros aí, né? Que a gente está colocando, que eu não conheço, estou conhecendo apenas virtualmente, mas realmente eu agradeço, ficando bastante honrado com a participação e o convite. Espero aí ter contribuído, né? Para despertar, talvez, o interesse realmente no tema de economia da saúde, principalmente, né, mas também outras questões aí que foram levantadas pelos outros colegas, principalmente o Ivan, que também destacou as questões do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, que também são questões extremamente importantes, né, que a gente vive, né, num Estado de direito, né, e tudo que vai ser feito passa por alguma regulamentação. Regulamentação tem uma parte econômica, mas também, necessariamente, tem que estar na lei, tem que estar numa norma, tem que estar num decreto. E essas questões são importantes também, né? São desafios que outros colegas, né, do direito também vão ter que enfrentar nesse, né, admirável mundo novo aí que a gente vai enfrentar. Então, agradeço a atenção e eu me coloco à disposição, enfim, aqui na URGS, né? Acho que a Kênia, a Priscila e o Ivan, a Cássia têm o meu contato, e eu fico à disposição para a gente trocar alguma ideia, alguma bibliografia, enfim, fico à disposição e agradeço o convite. Ok, então, gente, nós vamos agora finalizar, né? Já foi dados os agradecimentos, mas eu particularmente também agradeço ao professor Giacomo, né, pela oportunidade de podermos ouvi-lo, trocar algumas ideias, alguns insights, tá? Agradeço também a todos que participaram, né, aos alunos, professores, temos vários professores aqui, e desejo aí para vocês, né, um ótimo evento, para os que continuam aqui, e que, numa outra oportunidade, a gente possa realmente fazer uma palestra aqui, presencialmente, com o professor Giacomo. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos e bom descanso aí para vocês. Tá bom? Até mais. Tchau. Tchau.